Amém. Louvado seja o Senhor, porque em breve nós estaremos com Cristo nas mansões celestiais. Louvado seja o nome do Senhor, porque Ele tem preparado uma morada especial para nós. Eu e você, em breve, estaremos nas mansões celestiais. Em breve estaremos com Cristo na eternidade. Todos nós. Hoje temos aprendido na palavra de Deus e continuaremos a aprender mais a respeito daquilo que a palavra de Deus ensina, que é necessário nós fazermos para estarmos prontos por ocasião da volta do Senhor Jesus. E que bom que você está aqui nessa noite para juntos nós estudarmos a palavra de Deus. Temos aí alguns se manifestaram, dando boa noite aí, boa noite a todos vocês, coloquei no chat, e boa noite àqueles que não colocaram aí a mensagem no chat, mas que estão aqui conectados, todos vocês. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós vemos aqui que temos pessoas de vários lugares que estão conectados, conosco nesse momento, nessa hora em que nós estamos aqui conectados para juntos aprendermos e estudarmos mais a respeito da palavra de Deus. Assim, eu convido você para fechar os seus olhos e nós vamos falar com Deus em oração nesse momento, pedindo que Ele nos dê discernimento, sabedoria, que Ele nos ajude de modo a compreendermos melhor a palavra do nosso Deus. Feche agora os seus olhos, vamos orar, vamos falar com Deus, pedindo que o Espírito Santo esteja conosco, nos iluminando, nos ajudando, nos dando entendimento. Feche seus olhos. Eterno, poderoso, maravilhoso Deus, louvado sejas, Deus Criador dos céus e da terra, louvado sejas, Deus Salvador. O Senhor nos ama e o Senhor nos enviou o seu Filho, o Senhor Jesus, para nós sermos salvos, para nós termos a oportunidade de estarmos contigo por toda a eternidade. Esse mundo em que nós estamos vivendo está muito difícil, nosso Pai. Há muitas tragédias, muita dor, muito sofrimento, pelo qual nós enfrentamos. Pessoas têm enfrentado a dor da separação. Ó Senhor, nós queremos rogar que o Senhor nos conceda o Espírito Santo para que Ele realize em nós a obra necessária de preparo para a Tua vinda e então estarmos contigo por toda a eternidade. Tu és o Deus que nos ama, por isso enviou o Seu Filho e é em nome dele, do Senhor Jesus, mais uma vez, que nós pedimos essas bênçãos, Pai. E pedimos também que nos ilumine, dando entendimento e compreensão da Tua palavra e um coração desejoso e um coração disposto a colocar a Tua palavra como prática em nossa vida. Amém. Nosso último estudo foi sobre o juízo e nós compreendemos, entendemos pela palavra que todos nós, todos os seres humanos, eles comparecerão perante o tribunal. Todos nós passaremos pelo juízo, todos nós enfrentaremos o juízo, estaremos face a face com Deus. Por isso é importante eu e você, hoje, nós conhecermos, nós sabermos a respeito desse juízo, como nós já estudamos, e hoje nós vamos estudar a respeito das regras, a regra do juízo, as regras do juízo, a lei de Deus.
O nosso estudo hoje está baseado na lei de Deus, aquilo que a Bíblia ensina sobre a lei de Deus. A lei de Deus, os 10 mandamentos, ela revela o pecado, cuja penalidade é a morte. A lei não pode salvar, somente Cristo quem pode. Jesus pode salvar o maior pecador, implantar no coração os seus princípios, os princípios da lei, e assim nos tornarmos semelhantes a Ele no caráter. Nós nos tornamos semelhantes a Jesus quando nós nos agradamos de fazer a vontade dEle, a vontade do Pai. Jesus, ele disse: agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu, dentro em meu coração está a tua lei. E ele estava repetindo o Salmo 40, verso 8. Graças a Deus pela lei que nos mostra o pecado. Graças a Deus pelo Salvador, o Senhor Jesus, que proveu um meio para nos transformar o caráter e nos preparar para vivermos no céu. Então, vamos aprender mais a respeito desse assunto tão importante, as regras, a lei de Deus, as regras do juízo. Então, vamos até a Bíblia, a palavra de Deus, e se você tem aí a sua Bíblia, tome a sua Bíblia nas mãos e nós vamos ler o que a Bíblia, ela fala em Êxodo, no capítulo 31, sobre quem e como foi escrita a lei de Deus. Então, no livro de Êxodo, segundo livro da Bíblia, no Velho Testamento, no capítulo 31, Êxodo 31, Êxodo 31 e o verso 18, e o texto diz assim, ó: e tendo acabado de falar com ele no monte Sinai, deu a Moisés as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus. Então, aqui nós encontramos Moisés, ele dizendo que o Senhor, após terminar de falar com Moisés, né, no Monte Sinai, deu a Moisés as 2 tábuas da aliança, as tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. Foi Deus quem escreveu a lei. Essa é a única parte na Bíblia que foi escrita por Deus, diretamente, os 10 mandamentos. Ele escreveu nas tábuas de pedra. Deus escreveu os mandamentos, a lei, nas tábuas de pedra, com o próprio dedo. Foi Deus quem escreveu com o próprio dedo. E o que é que a lei, ela revela? O que a lei revela? Na primeira carta de João, agora lá no Novo Testamento, lá próximo já do livro do Apocalipse, no final já da Bíblia, nós encontramos as cartas de João. E aí nós vamos ler o que João escreveu aqui na sua primeira carta, no capítulo 3 e o verso 4. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei. Porque o pecado é a transgressão da lei. Todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. Porque o pecado é a transgressão da lei. Então, o que é o pecado? Ele é a transgressão da lei. A lei revela o pecado. A lei diz o que o certo e o errado. E então, se nós transgredimos a lei, nós cometemos o pecado. Pecado é transgressão da lei. Pecado é transgressão da lei. E assim, a lei, ela revela o pecado, mas não apenas isso, porque nós encontramos
na palavra de Deus, nas Escrituras, no livro de Gálatas, na carta de Paulo aos Gálatas, voltando aí algumas páginas, algumas epístolas no Novo Testamento, Gálatas 3 e o verso 24. E o texto diz assim, ó: de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Uma outra tradução diz: a lei foi o nosso tutor até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. Então, a lei, ela aponta o pecado. A lei, ela diz o que é o pecado. A lei aponta o pecado. E a lei, então, nos serve de tutor. Ela nos leva a Jesus. Então, a lei de Deus revela o pecado e revela a solução para o pecado. O Senhor Jesus, Ele é a solução. Qual foi a atitude de Jesus em relação à lei de Deus? No Evangelho de João, agora o Evangelho, então quando a Bíblia aqui se refere, quando nós nos referimos ao Evangelho, nós diremos, né, ao Evangelho de João, porque nós temos o Evangelho de João e nós temos as cartas de João, primeira, segunda e terceira João. São 3 cartas e um Evangelho. Esse texto nós encontramos no Evangelho. Qual foi a atitude de Jesus quanto à lei? João 15, verso 10. E o texto diz assim: se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Então, a atitude de Jesus para com a lei, ele obedeceu. Ele obedeceu. Ele disse: se vocês obedecem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como eu tenho obedecido os mandamentos de meu Pai e em seu amor permaneço. A atitude de Jesus foi obediência aos mandamentos. Ele obedeceu aos mandamentos. Jesus, ele disse algo mais a respeito dos mandamentos. Será que Jesus ele mudou? Há pessoas que dizem: olha, Jesus mudou, ele resumiu os 10 mandamentos em 2 mandamentos. Ele, então, aboliu. Mas vejam só, vejamos o que é que o próprio Jesus disse a respeito disso. Em Mateus, no capítulo 5, verso 17 e 18, Mateus, capítulo 5, voltando aí um pouquinho, nós estávamos no Evangelho de João, agora nós vamos para o Evangelho de Mateus. Mateus, capítulo 5, e os versos 17 e 18. E o texto diz assim, ó: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Então aqui, Jesus é muito claro em dizer para nós, para mim e para você, ele não veio abolir, ele cumpriu. Cumprir é obedecer. Normalmente, quando converso com alguma pessoa e nós conversamos a respeito desse assunto, eu pergunto, por exemplo, uma lei de trânsito. Vamos imaginar a lei dos homens, a lei de trânsito. No trânsito nós temos várias leis, mas vamos pensar na lei da preferencial. Então você está seguindo de carro por uma rua, e aí aquela rua, nós dizemos, né, que a mão é de quem está ali naquela rua. Mas quando chega em uma esquina, então
nós temos uma placa dizendo pare, pare. Temos uma placa que diz pare. A preferencial agora é do outro. A preferencial é de quem vem na outra rua. Eu e você, quando chegamos naquela esquina, nós temos que parar. Agora, eu pergunto para você. Você passou ali por aquela rua e você obedeceu o pare uma vez? Significa que na próxima vez que você passar lá, você não precisa mais obedecer? É claro que não. Todas as vezes que você passar ali por aquela rua, você precisa parar, você precisa obedecer, porque a preferência é do outro. A preferência é do outro. Se você desobedecer, se eu passar lá e desobedecer, nós podemos ter um acidente, nós podemos ter um problema de consequências para nós ou para a outra pessoa. Então, Jesus ele disse: eu não vim abolir, eu vim cumprir. Agora, cumprir não significa que terminou, que acabou, depois que foi cumprido, não precisa mais. Então, Jesus é muito claro em dizer que a lei de Deus, ele obedeceu à lei de Deus, e eu e você também devemos obedecer, porque ele diz em seguida: digo-lhes a verdade, enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou o menor traço, até que tudo se cumpra. Até que tudo se cumpra. Então, nós vemos pelas Escrituras, nós vemos pela atitude de Jesus, que a lei de Deus, ela está válida hoje em nossos dias. Ela está valendo hoje em nossos dias. Então, quando nós vamos para a palavra de Deus e nós buscamos, nós vemos então o propósito de Deus ao dar a lei. Qual o propósito de Deus ao dar a lei? No livro de Salmos, no Salmo 119, no livro de Salmos, no Salmo 119, e os versos 104 e 111, nós encontramos em Salmo 119, Salmo 119, e o verso 104, por meio dos teus preceitos consigo entendimento, por isso detesto todo caminho de falsidade. E agora o 111, os teus testemunhos recebi-os por legado perpétuo, porque me constituem o prazer do coração. Então, a lei de Deus, ela é dada para que nós tenhamos entendimento, para que nós compreendamos, para que nós aprendamos, e como diz o salmista, nós então amemos a palavra de Deus, a lei de Deus, de coração. A lei, ela tem um princípio fundamental, tem um princípio que está como base da lei de Deus. E na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 13, versos 8 e 10, Romanos, capítulo 13, e o texto diz assim, ó: a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Pois isto, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e se há qualquer outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Então nós encontramos aqui o apóstolo, ele dizendo que a base, o princípio fundamental da lei é o amor. Deus
nos ama e por isso ele nos deu a lei. A lei é uma proteção de Deus para nós seres humanos. A lei é a proteção de Deus para mim e para você, para nós. A lei nos protege. Por quê? Porque Deus nos ama. E eu e você, se nós amamos a Deus, então nós cumpriremos a lei. O amor é o cumprimento da lei. Então a base, o princípio fundamental da lei é o amor. Alguns, eles pensam assim, então, mas a lei, ela escraviza? Será que a lei escraviza ou ela liberta? O apóstolo Tiago, no capítulo 1 e o verso 25, ele diz assim, ó, mas o homem que observa atentamente a lei perfeita que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando-a, será feliz naquilo que fizer. Então nós vemos aqui o apóstolo, o apóstolo Tiago dizendo que a lei é a lei da liberdade. A lei tem por base o princípio, por base o amor. E eu entendo que o amor, ele não escraviza. Ao contrário, o amor deixa livre. Por isso que essa lei é a lei da liberdade. Eu e você somos livres para obedecê-la. Somos livres para obedecer à lei de Deus. Eu e você, se nós amamos a Deus, nós obedeceremos à lei de Deus, porque ela é a demonstração do amor de Deus por mim e por você. Por isso ele deixou a lei para nos proteger. A lei é como uma cerca que protege a mim e protege a você. E, através da lei, nós já vimos, vem o conhecimento do pecado. O apóstolo Paulo, em Romanos 3, verso 20, ele diz assim, ó, portanto, ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência à lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Então, prestemos atenção no que o texto está dizendo. Ninguém será declarado justo diante de Deus porque obedece à lei. Nós não somos salvos por obedecermos à lei. Ao contrário, a lei nos torna conscientes do pecado. Obedecer à lei não salva. Desobedecer à lei condena, porque o pecado é a transgressão da lei. O pecado é a transgressão da lei. Assim, eu e você, nós precisamos lembrar que se nós amamos a Deus, nós obedeceremos aos seus mandamentos. Jesus disse isso em João 14, verso 15. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Se nós amamos a Deus, nós obedeceremos os mandamentos de Deus. Porque os mandamentos de Jesus e os mandamentos do Pai são os mesmos. Eles têm os mesmos mandamentos. Como que nós podemos dizer que conhecemos a Jesus e não obedecemos aos seus mandamentos? Na primeira carta de João, e nós encontramos aqui, na primeira carta de João, vamos ao texto. Primeira carta de João, capítulo 2 e o verso 4, e o texto diz assim, ó, e se você está aí com a sua Bíblia, tome ela e vamos ler aqui. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Vejam quão sério é esse texto. Aquele que diz que ama a Jesus, mas não obedece os mandamentos de Jesus, os mandamentos de Deus, João está dizendo, essa pessoa é mentirosa. Porque todo aquele que ama a Jesus obedecerá seus mandamentos. Todo aquele que ama a Jesus obedecerá
os mandamentos de Deus. O poder não está em nós. O poder para obedecer, para andar nos caminhos de Deus, para fazer a vontade de Deus, esse poder vem de Deus. Jesus, em João 15, ele disse no verso 5, eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa. Eu e você, nós buscamos em Deus, recebemos de Deus, nossa comunhão, nosso contato com Jesus é que nos dá a força para obedecer, é que nos dá a disposição para obedecer. O amor de Deus enchendo a nossa vida, nossa mente, nosso coração, nos motivará a obedecer. Então não será penoso, não será difícil, ao contrário. O salmista, no Salmo 40 e o verso 8, ele diz assim, ó, tenho grande alegria em fazer a tua vontade, ó meu Deus. A tua lei está no fundo do meu coração. Que maravilhoso! Alegria de obedecer, de fazer a vontade de Deus. Se eu e você, nós amamos a Jesus, se eu e você, nós aceitamos a Jesus como nosso Salvador, como Senhor da nossa vida, nós então nos alegraremos por fazer a vontade de Deus, em obedecer a lei de Deus, a lei escrita com o dedo de Deus nas tábuas de pedra. Eu e você teremos alegria. Nós precisamos entender que a lei e a graça, elas se relacionam e elas estão intimamente relacionadas. Ninguém se salva, como eu disse, por guardar a lei, mas sim pela graça redentora de Jesus. Sem dúvida, a lei tem uma parte importante e necessária na salvação. Ela nos indica o que é o pecado. E assim nós entendemos que, ao descobrirmos o pecado em nós e em nossa vida, nós precisamos ir a Jesus. Até uma comparação da lei com o espelho. O espelho mostra nossa condição, sujos, maltrapilhos, pecadores, mas ele não resolve nosso problema. Imagine que você está sujo. Eu me lembro de uma ocasião em que eu fui com um grupo de pessoas para uma atividade com os desbravadores, o clube de desbravadores, um clube que a Igreja Adventista mantém para juvenis e adolescentes de 10 a 15 anos, e esse clube busca levar os adolescentes a terem mais comunhão e contato com Deus, principalmente através de atividades relacionadas a Deus, o Criador, à natureza. E eu fui, em determinada ocasião, com um grupo para uma atividade com desbravadores à noite, e estava escuro, e nós andamos pelo mato, andamos pelo barro, e nos molhamos, nos sujamos, mas enquanto estava tudo escuro, estava sem problema nenhum. Quando chegamos perto da luz, então é que nós vimos a nossa condição. Quando olhamos no espelho, vimos que estávamos todos sujos. E eu pergunto, pegar o espelho e esfregar o espelho no rosto resolverá? Não. O que precisa? Tomar água, lavar o rosto, tomar um banho para ser limpo. A lei de Deus, ela aponta o pecado na vida do ser humano, mas ela não limpa. Quem limpa é Jesus. É aceitar a Jesus como Salvador, é o sangue de Jesus que nos limpa e nos purifica. A lei, ela é um padrão para nós, um padrão para a nossa vida, o nosso modo de viver. Os mandamentos são 10 passos que nos levam a viver uma vida semelhante à vida de Jesus, para vivermos de modo semelhante a Ele, ao Senhor Jesus. Assim, diante disso que nós temos visto na palavra de Deus, nós precisamos tomar decisões. Nós precisamos tomar a decisão de amar a Deus e guardar a sua lei. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Nós precisamos obedecer os mandamentos de Deus. Nós precisamos
Obedecerei, como diz o salmista no Salmo 119, verso 44. Obedecerei constantemente a tua lei para todo o sempre. Eu preciso respeitar todos os mandamentos, pois quem obedece toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. Eu costumo ilustrar também os 10 mandamentos, a lei de Deus, como uma corrente de 10 elos. Deus está segurando no primeiro e eu e você estamos pendurados no último elo. E aí eu pergunto a você, qual dos elos, se nós cortarmos, se nós quebrarmos, quem está pendurado cairá? E aí é lógico que você já sabe, Deus está segurando no primeiro, nós estamos pendurados no último, qualquer um deles que cortarmos, que quebrarmos, nós cairemos. Então, por isso que Tiago diz, qualquer que obedece toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto, se torna culpada de quebrar a lei de Deus. Então, nós temos que obedecer toda a lei. Os 10 mandamentos, eles estão escritos, né, em Êxodo 20. E eu vou passar resumidamente aqui os 10 mandamentos contigo, por causa do nosso tempo, eu vou passar aqui os 10 mandamentos. O primeiro dos mandamentos, em Êxodo 20, se você está aí com a Bíblia, e não importa qual seja ela, todas as Bíblias, elas têm os mandamentos assim. Essa Bíblia que eu estou é uma Bíblia traduzida, né, na versão João Ferreira de Almeida. João Ferreira de Almeida foi um padre jesuíta que traduziu a Bíblia. E se você tomar uma Bíblia, não importa qual seja ela, de qual denominação, os 10 mandamentos lá estarão exatamente assim. Então, aqui em Êxodo 20, e nós encontramos a partir do verso 3, o texto dizendo que nós não devemos ter outros deuses diante de Deus. Não terás outros deuses diante de mim. Este é o primeiro mandamento. O segundo mandamento, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto. Então, eu e você não devemos ter imagens de escultura, imagens para a adoração. De nada, de nenhuma coisa, nem do próprio Deus, porque nós não sabemos como é Deus exatamente, né? A forma de Deus, mas a palavra de Deus está dizendo, não farás para ti imagem de escultura, você não as adorarás, nem lhes darás culto. Terceiro mandamento, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Este é o terceiro mandamento. O quarto mandamento, ele diz, lembra-te do dia de sábado para o santificar. Então, a palavra de Deus ela está nos dizendo, lembre-se do sábado, é um dia santo. Memorial da criação, aqui em Êxodo 20, o motivo pelo qual é dado para nós separarmos o sábado, e aí o texto ali é claro, lembra-te do dia do sábado, o sétimo dia, 6 dias você trabalha, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor. Esse é um dia para santificação. E em nossa língua, o português é muito propício, né? Então, por exemplo, hoje é quinta-feira. Então, amanhã é sexta-feira, sexto dia. De domingo, primeiro dia, e aí vem a segunda, e aí até há uma pergunta, né? Como que há uma segunda sem ter um primeiro? Não existe. Então, segunda é segundo, domingo é o primeiro. Então, domingo, segunda, terça, quarta, quinta. Quinto dia. Amanhã é o sexto dia. E o próximo dia é o sábado, o sétimo dia. Deus, na lei de Deus está, lembra-te do dia do sábado para o santificar. Talvez alguém pense assim, mas esses mandamentos foram dados para os judeus. Mas se você buscar
nas Escrituras, você verá que não foi para os judeus. Na próxima lição, nós estudaremos sobre o sábado, o dia de Deus. E aí nós aprenderemos mais a respeito do sábado, aquilo que as Escrituras falam a respeito do sábado. Então, o quarto mandamento diz para nós santificarmos o sábado. E aqui está um detalhe, né? Do primeiro ao quarto mandamento, ele diz relação de nós com Deus. Nós com Deus. Então, nós não devemos ter outros deuses, nós não devemos fazer imagens para cultuar, não devemos tomar o nome de Deus em vão, e devemos separar o sábado, cada semana, para adorar o Deus Criador dos céus e da terra. Do quinto mandamento em diante, e aí eu falo disso porque Jesus disse assim, amarás o Senhor teu Deus, né, de todo o teu coração. Então, esse é o primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas, é obedecer os 4 primeiros mandamentos. E amar o próximo como a si mesmo é do quinto mandamento até o 10º. Então, aí nós temos o quinto mandamento, honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Então, este é o quinto mandamento, honrar pai e mãe. O sexto mandamento, não matarás. O sétimo mandamento, não adulterarás. O oitavo mandamento, não furtarás. O nono mandamento, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. E o 10º mandamento, não cobiçarás a casa do teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Então, esses são os 10 mandamentos que nós encontramos, e depois você pode, com mais tempo, ler nas Escrituras, comparar várias versões da Bíblia, e você verá que os 10 mandamentos em todas estarão sempre assim. Em todas estarão assim. Eu e você somos chamados por Deus para obedecer esses mandamentos. Esses mandamentos, eles apontam o pecado. Esses mandamentos, eles apontam o erro, o pecado. Eu e você precisamos colocar esses mandamentos como prática em nossa vida. Eles são proteção de Deus para nós, para mim e para você. Assim, eu pergunto a você, você aceita a Jesus como seu único e suficiente Salvador? Você aceita a lei de Deus como norma para a tua vida, para que você tenha uma vida perfeita, livre do pecado? E a partir de agora, você decide respeitar a lei de Deus? Se você decide, então levante aí a sua mão. E assim você estará indicando a sua decisão. Senhor, por tua graça e poder, a partir de agora, eu obedecerei a tua lei. Todos os mandamentos, os 10 mandamentos. Não se esqueça de que a força e o poder para obedecer vem de Deus. Não está em nós, vem de Deus. Por isso nós devemos clamar e pedir a Deus que o Espírito Santo encha a nossa mente, nosso coração. E o amor a Deus nos mova a obedecer à lei de Deus. Agora eu convido você a falar com Deus em oração, porque o compromisso não é comigo. O compromisso é com Deus. Então, feche agora os seus olhos e você falará com Deus. Mantenha aí a sua mão levantada, e aí você vai falar com Deus e dizer para Ele da sua decisão de amá-lo e obedecê-lo, obedecer à santa lei de Deus. Ore agora, fale com Ele, fale com o Senhor. Senhor, nesse momento em que falamos contigo em oração, nós louvamos, bendizemos e exaltamos a Ti, glorificamos Teu santo nome, e ó Pai, nós, em nome de Jesus, nos achegamos a Ti para rogar, perdoa o nosso pecado, a transgressão da Tua lei. O Senhor diz que não leva em consideração o tempo em que não tínhamos conhecimento. Mas agora, Senhor, ao estudarmos a Tua palavra, aprendemos a respeito
da tua lei, a lei que é regra para o juízo, a lei pela qual todo ser humano será julgado. E por isso, Senhor, levantamos nossa mão para dizer: Jesus, assumo um compromisso contigo de, por tua graça e poder, a partir de agora, obedecer a tua lei. Colocar ela como prática da minha vida, Senhor, cada dia. Senhor, o Senhor ouviu as orações. Aí nós temos várias pessoas, ó Senhor, que estão conectados agora, assistindo, e eles tomaram a decisão de obedecer a tua lei, de entregarem a vida completamente ao Senhor e, por amor a ti, Senhor Jesus, obedecer os teus mandamentos, os 10 mandamentos, escritos pelo teu dedo nas tábuas de pedra. Ó Pai, continue a abençoar, guiar, conduzir e dirigir cada um. Que a tua bênção, que a tua graça e teu poder se façam sentir em nós. Amém, Senhor. Tenho certeza que o Senhor Jesus está muito feliz com a sua decisão de obedecê-lo, de obedecer à santa lei de Deus, de obedecer a palavra de Deus e colocá-la como prática da sua vida. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor resplandeça o rosto sobre ti, que o Senhor te dê a paz. Tenham todos uma boa noite, fiquem com Deus. Nós, na próxima semana, continuaremos a nossa série de estudos. Nosso estudo da próxima semana é sobre o dia de Deus, o 7º dia, o sábado. Nós vamos aprender mais a respeito nas Escrituras, né? Aquilo que a Bíblia ensina sobre esse tema, o dia de Deus. Então, até a próxima semana, quando nós estaremos estudando o que a Bíblia ensina. Fiquem com Deus, boa noite a todos, Deus os abençoe.
vida e paz achei, Senhor. Sim, tenho a luz dos seus ensinos, ilumina o meu caminho e me leva ao Salvador. Bem-aventurados os que guardam a lei, dos seus mandamentos eu me alegrarei.